alguns ferimentos leves, precisou passar por atendimento médico, mas sem nenhuma gravidade. Valeu, Ana Paula. O pai e a mãe estavam juntos, que loucura. Mas a criança está bem, essa é a boa notícia. Saiu bem, apesar do susto. Muitas participações dos nossos ouvintes aqui, aos montes, as participações dos nossos ouvintes pelo 999048756. Boa tarde, Ronald. Meu nome é Fábio Pimentel, eu sou da Baixada Santista, São Vicente. Opa! Já está memorizado no meu rádio 106.7, a nova frequência da Band na Baixada. Band, a rádio que não sai do meu rádio. É isso aí, a Bandeirantes na Baixada 106.7 no dia 29. Mas salva já, né? Salva já. Senão você vai falar, sumiu. Não sumiu não. 106.7 a partir do dia 29. Você não vai ficar sem o som da Bandeirantes aí no litoral. Atenção aí, Cubatão, São Vicente, Praia Grande, Santos, Guarujá. Já deixa tudo sintonizado aí. Mais gente falando com a gente. Olá, Ronald. Olá, Zaidan. Olá, Manuel. Gente, e assim você entrega a minha idade. Tabelinha. Meu pai trazia as tabelinhas pra gente contabilizar os jogos. Assim você entrega a minha idade, Ronald. Beijo. A minha também, Elaine, né? Aqui de Santo Amaro. Fala, Elaine. Tudo bem? Entrega mesmo. Eu tô com a Clara aqui, né? Que tem 21 e nunca pegou numa tabelinha. Achava que vinha no celular, lamentável. Fala, Ronald. Miguel novamente. Tô voltando pela Imigrantes e muita neblina no início da descida da serra, tá? Pessoal tomar cuidado aí, tá perigoso. Ter cautela nessa descida aí, tá bom? Valeu. Um abraço. Obrigado. E mais uma atualização lá na Anchieta. Olá, Ronald, tudo bem? Só para atualizar aqui o trânsito na Anchieta. Eu sou motorista de caminhão, peguei o rabo da fila no 34. A essa altura já deve estar bem mais longe, né? Mas aqui do 40 para frente, que é a serra e propriamente dita, né? Aqui tá tudo tranquilo, tá? Descida de serra aqui, tudo tranquilo. Boa. Obrigado e vai Corinthians. Tinha que terminar desse jeito, né? Lamentável. Mas um abraço pra você mesmo assim, tá bom? Então, opte pela Imigrantes, hein? Não vá pela Anchieta não, a Anchieta tá muito ruim ainda. Essa chuva, pista escorregadia, excesso de carros. E por isso esse trânsito tá tão complicado, não tem nenhum acidente, nada assim relevante. Claro que hora ou outra quebra um carro, quebra um caminhão, mas rapidamente sai, isso faz uma fila para trás, mas esse não é o principal motivo, tá? Esse não é o principal motivo, é o excesso de carros mesmo que está provocando essa situação descrita pelos nossos ouvintes. Dando um panorama de outros lugares, para você que está circulando aí, além desse problema na descida da Anchieta, a Raposo Tavares, para quem está saindo de São Paulo, indo no sentido de Cotia, vai para o interior, tem problemas quase ali já na saída do Butantã e vai com problemas até depois do Jardim Bonfilioli, volta a ficar ruim na altura do Rodoanel, vai até praticamente Cotia, né? Essa lentidão. E para São Paulo é sempre a mesma coisa, ali na altura da Granja Viana e um pouco antes do Rodoanel, que o motorista reduz a velocidade. A Castelo normalmente é horrorosa nesse horário. Hoje nem tá tão ruim, sabia? Nem tá tão ruim ali na área de pedágio, na área das obras, né? Essas obras que afunilam a pista e transformam a vida do motorista num inferno. Quem vem para São Paulo, antes do 32, tem um trecho de lentidão aproximadamente 2 quilômetros ali de dificuldades para se aproximar de São Paulo. Depois da entrada da Marginal, tá bem chatinho o trânsito até a altura da Ponte dos Remédios. Ali a área do Ceasa também tá bem chato também para quem vai para a Vila dos Remédios. Terminando aqui, o Bandeirantes Acontece. Valeu, Clara. Até amanhã. Amanhã estamos aqui às 3. Peraí, amanhã às 3, das 3 às 3h30. Bandeirantes Acontece. Meia horinha. Meia horinha, porque depois temos França e Senegal. França e Senegal. Sempre. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes.
Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi. Do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center. O auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h01, está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19h, muita informação, opinião e debate. E claro, com a sua importante participação, através do Fala Galera. Na sua opinião, Diogo Silva é o único destaque positivo da Ponte Preta na Série B. Opine 97102-1493. 97102-1493. Na sua opinião, Hélio Cizenando encontrou o time ideal do Guarani. Opine 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio. Ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte na estreia de Márcio Zanardi. Ponte perde para o Juventude por 3-0 no Alfredo Jaconi e segue na vice-lanterna da Série B. Distância da Ponte Preta para o primeiro time fora da zona de rebaixamento passa a ser de 5 pontos. Márcio Zanardi terá a primeira semana cheia na Ponte Preta e contará com pelo menos 4 retornos para os próximos compromissos. Sem vencer as 7 rodadas, Ponte volta a campo na próxima segunda-feira contra o Novo Horizontino no Moisés Lucarelli. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Conselho Deliberativo emite nota e esclarece objetivos da reunião sobre a SAF. Pautas do Guarani. Guarani vence o Caxias por 2-1 no Brinco de Ouro e se mantém na liderança isolada da Série C. Isaac e João Paulo marcaram os gols da vitória bugrina. Defendendo a primeira colocação, o Guarani terá 2 jogos consecutivos fora de casa. Próximo compromisso da equipe alviverde está marcado para segunda-feira que vem contra o Confiança em Aracaju. Suspensos pelo terceiro amarelo, Maurício Antônio e William Farias são desfalques confirmados para a próxima rodada. Preservado contra o Caxias, Emerson Barbosa será reavaliado durante a semana e segue como dúvida. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Hélio Cizenando comemora nova fase de Isaac e exalta vitória que mantém a liderança na Série C. E
Tem as pautas do dia, notícias que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Cabo Verde protagonizou a maior zebra da Copa do Mundo até o momento na estreia do Grupo H, com um destaque para o goleiro Vozinha, que fez 8 defesas. O time africano segurou empate por 0-0 com a Espanha. Foi o primeiro jogo do país na história do torneio. Técnico da Tunísia é demitido após goleada para a Suécia em estreia na Copa do Mundo. Sabri Lamouche, contratado em janeiro, deixa o cargo com apenas 5 jogos disputados. 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, sendo 2 por goleada. Pauta 3. Comissão da Seleção Brasileira adota cautela e fará reavaliação em Neymar. Lesão do jogador completa 1 mês na próxima quarta e existe precaução para evitar riscos. Não há pressa na comissão por participação de Neymar diante do Haiti na próxima sexta-feira, 21h30. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião no programa deste dia 15 de junho de 2026. Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, abraço pra você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde pra você, pra todo mundo que tá ligado aqui no Esporte em Debate. Destaque inicial pelo lado da Ponte Preta. A Macaca foi derrotada na manhã de ontem, perdeu por 3-0 para a equipe do Juventude, partida que aconteceu lá no estádio Alfredo Jaconi, uma partida marcada mais uma vez por muitas falhas defensivas do time da Ponte Preta e mais uma vez diversos erros de arbitragem. Pelo lado do Guarani, o Bugre bateu o Caxias no sábado por 2-1 aqui no Brinco de Ouro, e essa vitória, somada com a derrota do Brusque diante do Santa Cruz, fez o Guarani aí abrir uma vantagem de 3 pontos para a equipe do Brusque e, portanto, ter um pouco mais de folga, um respiro a mais na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, Batista. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço pra você também, boa tarde pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando a respeito do mercado da bola, né? A Tunísia demitiu o treinador, o Sabri Lamouche, treinador que perdeu o primeiro jogo pra Suécia por 5-1. Aí o que aconteceu? Ele já foi demitido. Tiquinho Soares, que pertence ao Santos e estava emprestado para o Mirassol, deve jogar no Fortaleza a Série B. Como ele não vem sendo muito utilizado, o Santos continua pagando R$1 milhão e o Fortaleza vai pagar mais R$400 mil, porque o salário dele é R$1,4 milhão. E o David Braz, que rescindiu com a Ponte Preta, acertou com o Brasiliense. É o novo zagueiro do Brasiliense para a continuação da temporada, Batista. São 17h09, está no ar. Esporte em Debate, mesa de áudio, Elton Grimaldi. Ele que também é responsável pelo Switcher, o equipamento que corta a imagem e coloca no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha. E você, fazendo isso, nos ajuda a fortalecer o nosso canal. Muito obrigado também para você que é assinante do meu canal, lá no youtube.com/Portal Carlos Batista. Se você não é assinante, seja de graça em ambos os canais. Valeu, muito obrigado aí pela audiência, você que está em todas as plataformas. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral
é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho do motor. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, a melhor escolha. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Na H+ Beni Center, o seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Promoção especial: troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em junho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. Confira na Rua Doutor Buarque de Macedo 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h14, hoje termina mais cedo, às 19h. Até lá, mande para cá suas mensagens. 971021493. 971021493. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Lá tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega para facilitar para você. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças.
São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Bandeirantes! E aí, Pedro Piscinato, a Bélgica está sofrendo, hein? Contra o Egito, outra zebra. Bélgica está sofrendo, estamos com 15 minutos do segundo tempo, o Egito vai vencendo por 1-0, Kevin De Bruyne acabou de mandar uma falta na trave, quase que empata a partida, mas até o momento o Egito vai batendo a Bélgica. Já tivemos a primeira zebra do dia, né? A seleção do Cabo Verde conseguiu segurar a forte seleção da Espanha, que é até uma das candidatas ao título mundial, mas a partida terminou 0-0 e o grande destaque do jogo foi o goleiro Vozinha, goleirão da seleção de Cabo Verde, que segurou tudo lá atrás, Batista. Vozinha tem 40 anos e virou uma celebridade. Começou a partida com 50 mil seguidores dele no Instagram. E agora já está com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Então o cara... 2 milhões e 200 mil seguidores. E subindo, né? Então o cara em 90 minutos virou uma celebridade mundial. São os efeitos da Copa. São 17 horas e 17 minutos. Ponte ou Guarani hoje? Pode ser Ponte. Pode ser Ponte. Então vamos lá, Breno Beretta, destaques do Guarani para o noticiário já, que você vai trazer aqui na Bandeirantes. Bom, Batista, já a gente vai ouvir a palavra do Hélio Cizenando aqui na Rádio Bandeirantes e eu hoje fui consultar, inclusive, a súmula do jogo. Ontem a gente na transmissão passou o cartão amarelo do Maurício Antônio. Eu realmente não tinha visto o cartão para o William Farias aos 45 do segundo tempo. Então o Guarani, além do Maurício Antônio, vai ter o desfalque importante do William Farias no próximo jogo e já todos os detalhes e os possíveis substitutos. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi. É ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira e cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo telefone celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia a grandes projetos. Conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais. Sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. O Sicredi contribui. Você, cada pessoa é associada, participa e contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Ponte Preta, Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, a Ponte Preta entrou em campo ontem, foi derrotada novamente dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Em 13 rodadas são 9 derrotas, no ano inteiro são 23 jogos e apenas 3 vitórias. Realmente uma temporada muito ruim da Ponte Preta até aqui, já foi rebaixada no Campeonato Paulista e infelizmente caminha a passos largos para mais um rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série B. Ponte Preta que
realizou a estreia do técnico novo. Márcio Zanardi fez sua estreia na partida de ontem. É bem verdade, teve pouco tempo para trabalhar o time, apenas 3 atividades antes da partida contra o Juventude. Tinha muitos desfalques também por suspensão ou por lesão, mas enfim, o time que a Ponte Preta começou a partida ontem: Diogo Silva no gol, Thales na lateral direita, Sérgio Palácios e Diego Leão na zaga e Diego Porfírio na lateral esquerda. No meio de campo, Tarek, Léo Gomes e Elvis, e lá no ataque, Diego Tavares, David da Hora e Brandão. Durante a transmissão, a gente até citava aí como é muito nova essa defesa da Ponte Preta. O Sérgio Palácios é colombiano, tem 21 anos. O Diego Leão também, garoto formado na base da Ponte Preta, tem 21 anos também. Então uma defesa muito nova, muito imatura ainda, e acabou resultando em alguns erros durante a partida. Desde o primeiro minuto de jogo, o Juventude já dominava a maioria das ações, já criava boas jogadas, levando perigo ao gol da Macaca. O Diogo Silva começou a fazer defesas importantes muito cedo, antes dos 10 minutos. O Diogo Silva já havia feito pelo menos 2 defesas ali difíceis, defesas importantes. E aí, aos 13 minutos do primeiro tempo, o Marcos Paulo, camisa 10, o MP, abriu o placar. E logo em seguida, pouco tempo depois, aos 29 minutos, o Juventude amplia a partida novamente com o gol do MP. E um detalhe, que os 2 gols marcados pelo camisa 10 do Juventude foi em cima do Sérgio Palácios. No primeiro gol, o Palácios tenta cortar a bola por 2 vezes, ele tenta cabecear para frente, ele cabeceia para o alto nas 2 oportunidades. Na segunda, o MP consegue dominar a bola, girar em cima do Sérgio Palácios e fazer o gol. No segundo lance, o Marcos Paulo também domina de frente para o Sérgio Palácios, consegue driblar ali o zagueiro da Ponte Preta e marcar o segundo gol. Após o segundo gol do Juventude, aí entra um novo personagem na história desse jogo: o árbitro paranaense Kleber Ariel Gonçalves Dias. Uma atuação muito ruim da arbitragem prejudicou a Ponte Preta, mas prejudicou também a equipe do Juventude. A gente vem comentando, os jogadores da Ponte Preta vêm se demonstrando muito insatisfeitos com as arbitragens, com as atuações das arbitragens dentro dos jogos da Ponte Preta, e ontem foi mais um capítulo desses erros dentro de jogos da Série B. Como eu disse, logo após o segundo gol do Juventude, já teve um lance onde a Ponte Preta foi prejudicada, um pênalti não marcado para a Ponte Preta, uma bola, o Elvis cobra uma falta, o Sérgio Palácios tenta o cabeceio, a bola sobra pelo lado para o Diego Porfírio, e no momento em que ele vai tentar fazer o cruzamento, a bola acaba acertando ali o braço do Aderlan, lateral direito da equipe do Juventude. O árbitro não marcou o pênalti, estava até próximo do lance, mas não marcou o pênalti. Também não foi à cabine do VAR para rever o lance. E aí, pouco tempo depois desse lance da Ponte Preta, um lance polêmico, mas do lado do Juventude, o que seria o terceiro gol da equipe da casa. Uma falta, uma jogada ensaiada, e aí o gol do outro Marcos Paulo, zagueiro, camisa 47. O Juventude faz uma jogada ensaiada, o defensor do Juventude faz o gol, mas após revisão do VAR, a equipe ali que estava na cabine do vídeo vê uma irregularidade do Lucas Mineiro, o jogador que estava impedido na origem da jogada e que, segundo a arbitragem, acabou impedindo ali a disputa do Thales disputar a bola com o Marcos Paulo. Eu consegui separar o áudio aí do VAR, o VAR chamando o Kleber Ariel Gonçalves Dias, e nós vamos conferir agora essa conversa entre o árbitro de vídeo e o árbitro de campo. Amarelo pro outro. Amarelo pro outro. Tem um possível bloqueio, tá? Tem um possível bloqueio aqui no início. Vai, para no contato. Não é. Bloqueio desse cara aqui, né? Desse branco aqui. Para no desse contato. Branco. Ele tá impedido, deixa eu seguir. Sim. Se ele e não bloqueia. impede esse jogador de disputar. Impede. Não chega a impedir, mas atrasa o movimento desse jogador. Justamente isso. Deixa eu seguir, novamente.
outro ângulo para eu ver essa ação dele. Tem câmera, tem a micro, tá? Ele faz contato claro na ação dele. Tá, deixa Retarda assim. o movimento. Retarda o movimento dele. Ó, a gente vai checar um possível impedimento por interferência do jogador no meio da área, tá? Só vou checar a posição dele. A interferência eu já tenho. Se tiver posição, eu vou te chamar por um field review, tá? Para o contato. Um menos. Um mais, já fez ali o risquinho na bola. Esse é o contato correto. Agora vamos definir com calma o defensor. O defensor, acho que é esse aqui. Isso, esse mesmo. Na ponta do pé dele, um pouquinho para a esquerda. Aqui à esquerda? Tá, perfeito, a ponta do pé aí, tá. E aí agora a ponta do pé desse aqui. Te recomendo revisão para possível impedimento, tá? Por interferência, você vai ter que analisar a interferência da jogada, Lucas Mineiro. Já deixa assim. Ok. Eu vou te mostrar já a posição e vou te mostrar a interferência da situação, tá? Ok. Cheguei na área. Essa é a posição do jogador, tá? É esse jogador que tá aí na frente com o pé na frente, tá? Brígida, deixa eu... Calma aí, só um minuto. Pode falar, Rio aí. É esse jogador que tá com a ponta do pé na frente aí, tá? Vou deixar soltar agora, tá? Ok, solta pra mim. Ele gera o contato físico contra o adversário, retardando a corrida dele, tá? Volta lá, volta só naquela posição. É só aquele movimento que importa, tá? Esse aqui. E quando há esse contato físico, pra mim tem uma interferência clara, tá? Na disputa dele. Ele desacelera, ele bloqueia a ação com o corpo. Ok, vou correto. Retornar com o impedimento, ok? Ok. Como nós podemos ouvir aí, ele marca, o Lucas Mineiro, volante da equipe do Juventude, realmente estava impedido e os árbitros ali, tanto de vídeo quanto de campo, entenderam que o Lucas Mineiro acaba interferindo na jogada, atrapalhando o Thales, lateral direito da Ponte Preta, na marcação do Marcos Paulo e por isso o gol do Juventude foi anulado. Mas ainda antes do intervalo, mais um lance polêmico. Já no final da primeira etapa, ele marca um pênalti do Sérgio Palácios para cima do Alisson Safira. Um lance normal, uma disputa normal dentro da área. Os jogadores estão lado a lado ali, encostando ombro com ombro. O Safira cai de uma maneira até bizarra no momento desse encontro entre os jogadores. E o Kleber Ariel Gonçalves Dias marca o pênalti para a equipe do Juventude. Mas esse pênalti foi defendido pelo Diogo Silva, que, como eu disse, repetindo aqui, fez diversas defesas importantíssimas, impedindo que a Ponte Preta saísse aí com um resultado ainda pior. No início da segunda etapa, o Juventude rapidamente já ampliou o placar. Fábio Lima, atacante da equipe jaconeira, aos 7 minutos, marcou o terceiro gol da equipe e aí praticamente o jogo terminou. O Juventude com 3-0 no placar, oferecia poucos riscos para a defesa da Ponte Preta. A Ponte Preta, meio de campo muito fraco, a defesa muito frágil, não conseguia ter força de reação e aí o jogo foi ficando um jogo chato, um jogo parado, a equipe do Juventude administrando a partida, mas ainda deu tempo do Sérgio Palácios terminar com uma atuação desastrosa. Aos 23 minutos do segundo tempo, o colombiano recebeu o segundo cartão amarelo, foi expulso, deixando a Ponte Preta com um jogador a menos, e aí assim terminou a partida. Juventude 3, Ponte Preta 0, Macaca com um jogador expulso. A Ponte Preta, com esse resultado, segue na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B com 8 pontos conquistados. Caso a Macaca vencesse o Juventude ontem, tinha até a oportunidade aí de ficar fora da zona de rebaixamento, mas isso não aconteceu e no final da partida o estreante Márcio Zanardi fez uma análise do jogo, citou os pontos fracos da Ponte Preta e disse onde o time precisa melhorar para a sequência da temporada. Bom, boa tarde, Márcio Zanardi, prazer falar com vocês. Na verdade, a estreia retrata muito o tamanho do nosso desafio, né? Então, nós mostramos uma fragilidade defensiva muito grande, 2 dias de trabalho, pouco tempo para ajustar. Infelizmente, o que a gente colocou não funcionou. A gente queria organizar a parte defensiva. Tomamos o gol muito cedo,
Então, mas o mais importante aqui que a gente tem que cobrar e que eu vou cobrar muito é a atitude. Não colocamos o pé na bola, não conseguimos vencer duelos dentro da partida. Então, sabíamos que aqui também ia ter dificuldade da arbitragem, do time adversário, que é muito competente. Então, assim, os desfalques também nos atrapalhou demais, mas vou cobrar muita atitude. A gente tem que ter atitude para jogar jogos grandes e para jogar na Ponte Preta também precisa entender que tem que competir demais. Então, é falar pouco, é trabalhar bastante. A gente tem uma semana inteira para organizar o trabalho e já estamos pensando no Novo Horizontino. Como o Márcio Zanardi disse, a Ponte Preta tem uma semana livre de trabalho, já que volta a campo na próxima segunda-feira, dia 22 de junho, vai receber a equipe do Novo Horizontino às 8 horas no Majestoso. Primeira semana completa aí, primeira semana cheia do novo treinador da Ponte Preta para treinar a equipe, e ele vai contar com retornos importantes. O Lucas Cunha, zagueiro, retorna após cumprir suspensão, assim também como o Danilo Barcelos, o William Potker e o Daniel Baianinho, além de 3 jogadores que estavam entregues ao departamento médico, já iniciaram o processo de transição, já trabalham com o grupo e também vão ficar à disposição do Márcio Zanardi, que são 3 volantes, o Rodrigo Souza, o Murilo Cavalcante e também o André Lima Batista. São 17h31, Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, abraço pra você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço sempre especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera de hoje. Na sua opinião, Diogo Silva é o único positivo da Ponte nessa Série B? Sim, eu acho que sim. O restante precisa melhorar demais. Na sua opinião, Hélio Cizenando encontrou o time ideal do Guarani? Sim, também. Acho que essa escalação que ele tem com o Isaac desde o começo, esse time que tem jogado a maioria dos jogos, ultimamente falando, com certeza é o time ideal do Guarani neste momento, Batista. Logos Materiais Elétricos. É a loja de materiais elétricos em Campinas que você já conhece. Há mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Empresa conceituada, sempre oferecendo as melhores marcas, serviço de eficiência, agilidade na entrega e preços competitivos. Para sua total satisfação, a Logos tem consultores treinados para oferecer o melhor atendimento para você, seja para compras unitárias ou vendas em grande escala para construtoras, empreiteiras e também para quem administra condomínios. Faça o orçamento, a Logos cobre qualquer oferta da concorrência. A loja está localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, número 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Horário de funcionamento da Logos, de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. E aos sábados, horário especial, das 8 da manhã até o meio-dia. Logos Bandeirantes. Bom, CH, sua opinião aí sobre a Ponte, placar de 3-0, e o time do Juventude poderia até ter feito um placar mais elástico, hein, CH? Poderia, Batista, poderia, você tem toda a razão no comentário que fez. A Ponte foi um arremedo de time sem atitude. O que eu mais gostei do Diogo Silva, que pegou tudo, até pensamento, mas milagre ele não consegue fazer, né? E o que eu disse no final do jogo, na entrevista coletiva, o Márcio Zanardi, dizendo que o time não colocou o pé na bola. A Ponte nem a atitude que ela acabou demonstrando em algumas partidas onde foi derrotada, nem isso ela teve. A Ponte estava preguiçosa, desatenta, um arremedo de time. Não dá para somar, para salvar nada, só a atuação do Diogo Silva. Aí é muito complicado. Na situação que a Ponte se encontra,
Agora vem uma semana de trabalho, vários jogadores titulares vão voltar, e eu espero, sinceramente, em pouco tempo, que o Zanardi dê um time, ou faça com que esse time tenha o mínimo de organização. A Ponte só não tomou uma goleada histórica porque o Juventude tirou o pé no segundo tempo. Essa é a grande verdade. Esse é o jogo que eu vi. Agora, tem muito trabalho, Márcio, pela frente, muito trabalho. Tem alguns jogadores que já deram mostras que não têm condição de jogar uma Série B, com todo respeito a todo profissional, e a vida tem que seguir, não tem jeito, né? Ficar falando dos problemas fora de campo, essa coisa toda, o Márcio não aceitou o desafio, agora ele vai ter que achar um jeito de fazer esse time jogar futebol. Contra o Juventude, a Ponte passou vexame. Aliás, mais um vexame nesta Série B de Campeonato Brasileiro, Batista. Olha, com relação aos lances, não foi pênalti. Dizem que pênalti mal marcado, a bola não entra. E o pênalti foi mal batido também e o Diogo Silva pegou. Mas o árbitro fez uma péssima arbitragem, um negócio horroroso. E ainda tinha o VAR, que acabou corroborando com o árbitro. Ele marcou um pênalti inexistente e o VAR não colaborou para dizer que não foi pênalti. E aí teve um pênalti para a Ponte e ele não marcou. A bola claramente bateu no braço do jogador do Juventude. E o lance do gol do Juventude, houve uma ação do Alain Mineiro contra o Tales. Lucas Mineiro, melhor dizendo. Contra o Tales. Essa ação, ela foi suficiente para evitar que o Tales chegasse a tempo. É discutível, é um lance muito discutível. Eu acho, por exemplo, porque é uma fração de segundos, eu acho que sim, a ação do Lucas Mineiro interferiu para que o lateral da Ponte chegasse a tempo. Mas o lance é muito discutível. Então ele desagradou os dois lados. Uma arbitragem terrível. E o placar não pode ser discutido de maneira alguma, né? Não foi por erros de arbitragem que a Ponte perdeu. A Ponte perdeu porque o Palácios fez uma atuação desastrosa, responsável direto por 2 gols. Cometeu esse pênalti aí, é que a bola não entrou, então a situação dele ficou um pouco amenizada, porque o Diogo Silva quebrou o galho e pegou o pênalti. E aí depois, não satisfeito com toda a lambança, ele também foi expulso, deixando a Ponte com 1 a menos dentro de uma partida onde a Ponte estava terrivelmente prejudicada tecnicamente falando. Então a zaga não funcionou, foi lamentável, o meio-campo pouco criativo não luziu e o ataque da Ponte, esses 2 jogadores, Brandão e David da Hora, não têm condições de vestir a camisa titular da Ponte. Não servem nem para reserva, quanto mais para ser titular. Mas a Ponte estava desfalcada e tal, tudo bem, 9 desfalques é muita coisa entre titulares e reservas. Mas não dá nem para cobrar no treinador que está chegando agora. Sei lá, tinha que tentar de um outro jeito, de uma outra maneira, montar esse time para enfrentar o Juventude. Com David da Hora e Brandão não dá. A Ponte jogou com 9, com 2 a menos. Então, CH, a sua opinião também aí sobre os lances polêmicos, por favor. Eu não gostei da arbitragem também não, viu, Batista? Tem muita coisa para ser discutida. Mas você também colocou da maneira que eu penso. Não dá para transferir a derrota da Ponte para o comportamento péssimo da arbitragem. A arbitragem estragou o jogo. Essa é a grande verdade, não é? Agora, em termos de escolha aí, Batista, você está falando desse ou daquele, a Ponte tem um elenco muito fraco. E esses jogadores citados pelo amigo são jogadores que em tempos normais não estariam em nenhum time. Nem no mais fraco financeiramente, que nesse caso é a Ponte, ou Itabaiana, outro time aí que não tem tanto investimento,
não estariam jogando na Série B, né? Não tem condição nenhuma de estar nem no 13 de Campina Grande. Os caras tropeçam na bola. E o seu Cafu? Quando que ele vai começar a jogar futebol? Se é que ele tem ainda futebol para mostrar, né? Porque até agora custou caro pra caramba e não joga absolutamente nada. Aliás, mais fica no departamento médico do que joga. Ponte não tem zagueiros. Meio campo não existe. Não existe. Esse Léo Oliveira, ele é bom rapaz, profissional esforçado, mas não tem condição técnica. E eu não sei como é que o treinador acha que o Gustavo Telles joga pior do que esses caras. Estou falando do rapaz da base aí, o menino, primeiro volante. Entre outras coisas, o Miguel, entre outras opções. Eu acho que é a solução dos problemas. Não acho. A Ponte tem que ir ao mercado e contratar. Parece simples, mas essa é a realidade. Mas como contratar? Está com transfer ban. Como contratar sem dinheiro? Complicada a situação. Mas o Márcio sabia de tudo isso. Tenho certeza que tudo que está acontecendo já no primeiro jogo não é nenhum tipo de surpresa para ele. Ele vai ter que encontrar um caminho, né? Porque do jeito que está, eu nem sei, a Ponte deve ser a pior defesa do campeonato. Não sei exatamente, porque eu não estou com a tabela aqui. Mas sim, toda hora toma 3, 4. É a pior defesa. Tem 25 gols sofridos, CH. Então toda hora toma 3, 4, 5. Eu não me lembro de um momento tão trágico, tecnicamente falando, da Ponte em nenhum campeonato. Do jeito que está. Foi pior no Campeonato Paulista desse ano, que o time foi para a Série A2, né? Então, se algo não for feito diferente, o time vai voltar para a Série C. Não tem outro caminho. Não dá para acreditar em milagre. Agora, dá para arrumar. Desde que a casa fora de campo esteja acertada e a Ponte entenda que com esse elenco ela não vai conseguir sobreviver na Série B do Campeonato Brasileiro desse ano, Batista. Olha, por que tirou o Júlio do time? Não consigo entender, né? O treinador estava chegando agora. Por que não manteve o Júlio na lateral direita? Colocou o Thales, que foi muito mal. Não tem condições de ser titular. Aí ele tinha o Gustavo Telles. Por que ele não colocou o Gustavo Telles para jogar? Tarek seria o primeiro volante e o Gustavo Telles, entraria no lugar do Léo Gomes, que seria aí o reserva. Por que o Miguel não foi escalado de começo para jogar? Por que o Rodriguinho não foi colocado no lugar do David da Hora? Ou então no lugar do Brandão? Então, não passaram as informações para o Zanardi. Tá certo que o técnico auxiliar da casa não estava mais, né? Porque foi embora o Edson Abobrão. Mas alguém deveria ter passado as informações para o Zanardi. Então o Zanardi chegou e fez alterações que pioraram o time da Ponte. Porque na partida aqui do estádio Majestoso contra o Botafogo Cuiabá. Contra o Cuiabá, o time... Claro que a Ponte teve desfalques, mas o time estava ajustado. Ele foi ajustado pelo Edson Boaro. E aí uma série de alterações, umas devido aos desfalques e outras que eram absolutamente desnecessárias, como é o caso da lateral direita. Então ele tira o Júlio e coloca o Thales, talvez imaginando que fosse colocar aí um pouco mais de experiência na lateral direita, e piorou o time da Ponte. Pois não, Pedrão? Na lateral esquerda também o Porfírio foi muito mal mais uma vez. Muito mal. O Kevson joga mais que ele, velho. Isso daí todo mundo vê. Kevson, todas as vezes que entra, dá conta do recado, mas não, ele preferiu colocar o Diego Porfírio no lugar do Kevson na lateral esquerda, e o Porfírio não ganhou um duelo, tomou todos os dribles, todos os lances que ele estava ali fazendo, a marcação, ele tomou o drible, e no lance do terceiro gol, o jogador do Juventude faz o cruzamento, ele tenta cortar meio de lado, meio de costas, e aí a bola acaba sobrando para o Fábio Lima, atacante do Juventude, e faz o terceiro gol. Batista, eu consegui também
Peguei aqui o lance do pênalti, o pênalti do Sérgio Palacios para cima do Alisson Safira. Quem nos acompanha pelo YouTube vai poder ver o lance aí, caso não tenha visto. Um lance normal. Se todos os árbitros forem dar pênaltis em lances como esse, vai ter 10 pênaltis por jogo. O Palacios não tá nem empurra, nem faz nenhuma carga pra cima do Alisson Safira. O Safira cai de uma forma estranha ali, tanto que nem o próprio Safira reclama de pênalti. Ele se joga, cai ali e o árbitro acabou marcando o pênalti, mas pênalti esse que foi defendido pelo Diogo Silva. Batista. São 17h45. Seu carro merece cuidado de especialista. Na H+ Beni Center, referência em Honda, fora de garantia, o seu veículo tem atendimento especializado e também serviços multimarcas com confiança e transparência. Aproveite promoção especial para a troca de óleo a partir de apenas 4 vezes de R$ 49,75. R$ 49,75. E tem mais. Durante o mês de junho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. E veículos multimarcas ganham check-up gratuito. Confira na rua Doutor Buarque de Macedo 512, na Vila Nova, em Campinas. Entre em contato pelo WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 988950000. Repito, 988950000. H+ Beni Center. Preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. São 17h46 em Campinas. Ouvinte entrando em contato conosco pelo WhatsApp 97102-1493. 97102-1493. Mas se desse o pênalti contra a Ponte, seria um empate. Poderia mudar a história do jogo. Avelar Martins. O pênalti não dado estava 1-0. Estava 2-0, né? Foi o pênalti não marcado para a Ponte foi pouco tempo antes. A bola no braço. A bola no braço do Aderlan, lateral direito, foi poucos minutos antes do pênalti do Sérgio Palacios para cima do Alisson Safira. Já estava 2-0. Mas é claro que poderia mudar a história do jogo. Podia. A Ponte estava jogando muito mal, mas marca um gol, de repente pode ser que a situação mudasse tecnicamente. É evidente que tomando 2-0, o time que marca um gol, ele ganha um combustível a mais, né? E de repente pode conseguir um empate. Mas o Avelar já estava 2-0 para o Juventude. Boa tarde. Na Ponte não adianta mudar de treinador, coloca os mesmos jogadores. Ora, filho, Brandão. Filho? Quem é filho? Não tem condições de jogar na Ponte, futebolisticamente dizendo. Abraço, Carlos Lemos Matozinho. Não sei quem é filho. Tem algum jogador chamado Filho na Ponte? Acho que o corretor deve ter trocado a palavra que disse o Matozinho, né? Batista, o Mick Jagger disse que o Brasil, chegando na final da Copa, estarei lá no jogo. E aí, o que você acha dessa declaração? Abraços. O Mick Jagger é o maior pé frio da história. Então, se ele for torcer para o adversário do Brasil, ótimo, que compareça, né? Agora, se for torcer para o Brasil... E acho que ele, se comparecer, vai torcer para o Brasil, porque o filho dele é brasileiro. Filho do Mick Jagger com a Luciana Gimenez. Então, acredito eu, a menos que a Inglaterra chegue na final. Aí ele vai torcer para a Inglaterra, porque ele é inglês.
Agora, se for contra outra seleção, aí nós estamos fritos, né? Deus do céu. Ele vai torcer para o Brasil e aí realmente vai ser terrível. Diz aqui o ouvinte mandando para cá mensagens. Bom dia. Bom dia. Contrataram 4 técnicos na Ponte. Daqui a 60 ou 90 dias, pedem as contas e entram na justiça para receber. Paulo Bonfim. Abraço para você, Paulo. Olha, se não resolver, né, essa situação financeira, tudo indica que efetivamente vai acontecer esse tipo de situação. Agora, eu tenho a impressão de que o técnico vem com o objetivo de fazer um trabalho diferente. Ele está precisando reaparecer no mercado. O Zanardi estava muito bem no São Bernardo, fez um ótimo trabalho, foi cogitado para ser treinador do Corinthians, só não o foi porque o Corinthians, depois de ter contratado o Zanardi, descobriu que não poderia fazer a inscrição do treinador. E aí ele continuou no São Bernardo. Então ele está numa descendente. Os trabalhos feitos no pós-São Bernardo foram todos ruins. E o treinador não desaprende. Não é possível. É o mesmo treinador que em 3 temporadas fez trabalhos excepcionais no São Bernardo. Então, independentemente da questão salarial, eu tenho comigo que ele veio exatamente porque ele tem conhecimento do tamanho da ponte, do que significa o nome da ponte, e ele sabe que se ele fizer um bom trabalho, ele vai novamente aparecer no degrau mais elevado aí da Série B do Campeonato Brasileiro. Vai para clubes que brigam por título na competição, por acessos, que não é no momento o caso da Ponte. A Ponte disputa um campeonato de permanência. Se ele conseguir isso, ele vai se reinserir nessa primeira prateleira aí da Série B do Campeonato Brasileiro. Então ele vai fazer de tudo o possível dentro das suas condições para melhorar o time da Ponte dentro do campeonato. E a bem da verdade, né? A Ponte tem toda a possibilidade de conseguir se reacender dentro da competição. Tem que resolver os seus problemas extra-campo. Dentro do campo está 5 pontos do time, o primeiro time que está fora da zona, que também não é um super time, que estava dentro da zona até a rodada anterior, que é o Botafogo de Ribeirão Preto. Está com 13, a Ponte tem 8. Então os times estão perdendo. Quem está na frente está perdendo. E isso é benéfico para o time da Ponte. Há 3 rodadas a gente está comentando. Se a Ponte vencer, consegue sair. Se a Ponte vencer, consegue sair. Só que a Ponte está esquecendo de fazer a lição de casa para conseguir dar uma respirada aí dentro do Brasileirão, né, Batista? Ô, Batista. Oi, pois não, ô bebê. Só um detalhe, o ouvinte falou do filho do Mick Jagger. Eu acho que o filho do Mick Jagger com a Luciana Gimenez, que se chama Lucas, né? Eu acho que ele vai torcer para um dos países da Copa, no caso os Estados Unidos, porque ele nasceu em Nova York. Então ele é norte-americano. O filho, né? O filho. O filho é americano, mas vive no Brasil, né? Vive aqui e vive lá. De vez em quando eu vejo fotos, eu acho que ele vive bastante na Inglaterra e nos Estados Unidos também. E olha lá, empatou, hein? A Bélgica empatou em Pedro Piscinato. O Lukaku, ele entrou na metade do segundo tempo e no primeiro lance não foi efetivamente o gol dele, mas o Lukaku, parecendo um tanque de guerra, arrastou 2 zagueiros e aí o zagueiro do Egito acabou dando o último toque, fazendo o gol contra, mas com grande influência do Lukaku. Já estamos nos acréscimos da partida, empatando 1-1 Egito e Bélgica, Batista. Já vai ter um pênalti para a Bélgica e a Bélgica vai fazer 2-1 para que eu possa cravar o meu palpite no bolão. Aliás, por falar em bolão, já eu vou sortear
a bola da Copa. Depois do intervalo, você vai ganhar a Trionda. Você que acertou o placar de Brasil e Marrocos. Brasil e Marrocos, 1-1 foi o placar final. Então já são 5, apenas 5 acertadores. E aí nós temos essa bola que está aqui com o Pedro Piscinato, que é a bola oficial da Copa. Então você que acertou o placar, fique ligado, porque depois do intervalo vou fazer o sorteio entre os 5 acertadores. Um vai ganhar a bola que já pode ser retirada amanhã aqui na recepção da Band, na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2.799, na saída para Valinhos. Com relação ao bolão lá dos donos da bola, os donos do bolão terminou hoje à 13h a participação, a possibilidade de você apostar em um comentarista. Agora, para a primeira fase, não dá mais para participar. Todos os que participaram, tem um número aí de quantos participantes ou não? Deixa eu ver se eu consigo aqui, Batista. Só um Todos os que participaram, se o comentarista que você apostou ganhar, aí você vai concorrer a uma maleta Deco. Vem com uma furadeira, parafusadeira e acessórios. Eu estou liderando o bolão. Estou em primeiro lugar com 95 pontos. O Gleger está com 90 pontos. Está em segundo lugar. O Breno Beret tem terceiro, tem 80 pontos. O Tigrão está em quarto com 75. E o CH, o Carlos Henrique, está em último com 65 pontos. Então, você que apostou em mim, você está concorrendo, só que tem que esperar ainda, né? O término da primeira fase. Tem muito jogo e tem muita zebra para acontecer na Copa. Então, estar em primeiro neste momento não significa muita coisa. Mas já é um bom começo. É um bom começo, mas não significa muita coisa. Assim, estar em último também não significa nada. Então, no final da primeira fase, aí sim, o ganhador vai ter um comentarista ganhador, que vai receber também a maleta da Deco, oferecimento Loja do Mecânico. Em Campinas, apenas uma loja na Carolina Florence. Se você não estiver na Carolina Florence, você não está na Loja do Mecânico para aproveitar as ofertas. Apenas uma loja em Campinas. Tem 13 lojas no estado de São Paulo e também em Belo Horizonte. Mas em Campinas, apenas uma loja na Carolina Florence. Então, o comentarista ganha direto. Ganhou, levou. E o ouvinte, o telespectador dos donos da bola, naquele comentarista que ele apostou, se tiver mais de um, aí entra através de um sorteio no dia 29 para sabermos quem é que vai receber a maleta Deco com uma furadeira, parafusadeira e acessórios. Intervalo, voltamos já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Bene Center, o auto
Auto Center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Para quem está sonhando em trocar de casa, o consórcio de imóveis do Sicredi é o melhor caminho. Aqui você realiza e ainda conta com uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, além de atendimento consultivo e personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Faça o sucesso da sua festa junina no Arraiado Iga Atacado. Grande variedade de produtos típicos e os melhores preços. Produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Pague com cartões de crédito, débito, bandeiras digitais ou com o cartão Tricard do Iga Atacado. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18-2. Parece que não teve o pênalti lá, né? Que eu estava prevendo, né? Não teve o pênalti, acabou a partida. Egito 1, Bélgica também 1. Mais uma zebra aí na Copa do Mundo de 2026, Batistão. Está preparado para torcer com muita economia. Tem seleção que encanta no Iga Atacado. Lojas repletas de ofertas imperdíveis. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. O Iga Atacado está há mais de 60 anos, servindo Campinas e região. Referência em satisfação e entrega. Preços arrasadores para você economizar muito. E confira as ofertas. Goma de tapioca Accio, 500 gramas, R$ 13,98. Iogurte polpa Ninho, 540 gramas, R$ 8,98. Chocolate Batom, com 30 unidades, R$ 38,90 cada display. Shampoo Monange, 325 ml, R$ 6,59 cada. Essas ofertas e muitas outras valem somente hoje, segunda-feira, dia 15 de junho. Aproveite, as lojas estarão abertas até às 22 horas. Lojas em Campinas, nos Amarais, no Satélite Íris, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Saiba mais no site iga.com.br. Bandeirantes. São 18h04. Informações do Guarani. Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, ontem até falava durante o jogo, quem acompanhou a transmissão na Rádio Bandeirantes, né, sobre o desfalque do Maurício Antônio para a próxima partida. Porém, aos 45 do segundo tempo, eu fui consultar a súmula, sempre consulto,
eu vi que o William Farias tomou um cartão amarelo. E no jogo eu acabei não vendo. Eu não sei se você chegou a ver, Batista, eu não cheguei a ver. Foi logo depois que o árbitro marcou o pênalti, foi naquele meio tempo, por quê? Porque o meu xará tomou cartão aos 43 do segundo tempo, porque ele cometeu o pênalti em cima do Luca. E aos 45, naquela confusão, ele deu o cartão para o William Farias e escreveu o seguinte na súmula: atuar de maneira a mostrar desrespeito ao jogo, por empurrar seu adversário com o jogo paralisado, na hora que estava para cobrança de pênalti, aquela catimba e reclamação dos jogadores da equipe do Caxias, ou seja, foi um cartão bobo, mas o William Farias tomou o terceiro cartão amarelo. Então, desfalques para o próximo jogo. O Maurício Antônio, que tomou o terceiro cartão amarelo, e o William Farias também tomou o terceiro cartão amarelo. Já já eu vou projetar o time do Guarani para o jogo da semana que vem contra o Confiança, segunda-feira da semana que vem, às 7h30 da noite. Mas antes, vamos ouvir o que disse o técnico Hélio Cizenando em parte da entrevista coletiva. Ele que falou inicialmente a respeito da soma de pontos do Guarani, que tem alguns objetivos para a segunda fase da competição. Costumo viver o jogo a jogo. Nós temos um combinado com eles da pontuação que fica entre os 8 e daquela pontuação para ficar entre os 4. Então a gente vive muito o jogo a jogo. Então por isso que eu não fico assim preocupado com Confiança. Vou pensar no Confiança só lá para terça-feira. Hoje era o Caxias, uma das melhores equipes que nós enfrentamos aqui até agora, muito bem organizada, muito bem trabalhada pelo Cabo. Eu acho que foi um duelo muito bom contra um adversário bom e nós fomos muito bem, tivemos uma grande superioridade também. Boa tarde, Hélio, Breno Beretta, Rádio e TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre duas situações, né? A primeira, você até falava esses dias para mim sobre o Isaac e também o Maranhão, a importância dos dois, que às vezes não aparecem muito para a torcida, mas hoje eles apareceram bem também para a torcida, né? Principalmente no primeiro gol, mas durante o jogo. Eu queria que você falasse da importância desses dois jogadores para você e no jogo de hoje, e também que você falasse um pouquinho do Renan Castro na lateral esquerda, né? Porque eu acho que de todos que entram, é o que menos o Guarani sente quando ele entra, porque ele está bem no nível do Emerson. Eu queria que você falasse sobre isso também. Em relação ao Isaac, né? Eu conheço o Isaac há muito tempo, acompanhei, sempre vi jogar, né? Desde a base do Grêmio. Já jogou em grandes clubes, né? Então é um cara que você tem que explorar cada vez mais, muito experiente, né? É muito refinado tecnicamente. Estamos trabalhando muito ele em cima de um pouco mais de intensidade, né? Para virar esse segundo volante. E ele tem se esforçado bastante, tem perguntado bastante, apesar de estar numa idade aí, mas é um cara que tem ouvido bastante a gente. E acho que isso que é importante, o desenvolvimento dele e o crescimento dele. O Renan, eu entendo que é um nível muito alto, né? Ele e o Emerson estão num nível bom, acho que a gente não sofre ali. Muito concentrado também, se está no banco está concentrado, está perguntando, sempre se esforçando para evoluir e tem nos ajudado bastante. Acho que sorte é nossa de ter dois bons laterais. O Maranhão, eu já falei para vocês, né? Ele tem feito um trabalho sujo, né? Na frente da área, em cima dos zagueiros, protege bem o João, deixa o João jogar, ter mais liberdade. E o jogo sem bola dele também, o perde, pressiona dele, também tem nos ajudado bastante. E hoje também não saiu o gol dele, mas a assistência dele ali nos ajudou. Temos dois bons zagueiros ali para suprir aquela ausência ali. Eu acho que Maurício Antônio tem uma característica especial, né, que é a saída de bola. Mas eu acredito muito e defende muito bem ali o Donato e o Rafael. Acredito que eles devam fazer. Qualquer um que eu escolhi ali deva ir muito bem naquele setor. Hélio, boa tarde, Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Com o jogo de hoje, vocês passam a ter não só o melhor ataque, né, agora com 22 gols marcados, e também a melhor defesa, que era do Caxias, agora está 8-8. Eu queria saber, para você particularmente, a importância desses números, né, trabalhados, claro, durante a semana, os dois setores. E também uma segunda, se me permite, a ausência do Kevin hoje, se é por lesão ou por opção técnica. Em cima dos números, né, é muito importante isso para dar força para o nosso grupo, a gente mostrar que nós estamos no caminho, claro, corrigindo, analisando, vendo que pode ser melhorado, a gente sempre vai querer ser melhorado. Estou entendendo
Eles já entenderam bem a forma da gente trabalhar no dia a dia. Acho que isso também está sendo uma evolução muito grande. Em relação ao Kevin, eu hoje trouxe o Rafael, que faz 9 e faz lado. E eu tinha o Luca também, não havia necessidade de trazer o Kevin, né? Eu acho que já tinha o Rafael e o Luca ali, por isso que ele não esteve com nós hoje. Todos tiveram oportunidade, né? Eu estou entendendo que o Rian é um pouco mais corajoso para atacar, é voluntarioso. Os 3 têm uma dificuldade defensiva, né? Que é normal de laterais, que nós também estamos no dia a dia corrigindo. E como eu dei oportunidade para os 3, faltava ele deu sequência, nós ganhamos com ele ali, a gente tem que continuar dando sequência com ele. Bom, o Hélio Cizenando falou sobre alguns assuntos importantes, né? Falou sobre o Rian, aí a continuidade, né? Eu até acho que o Rian falhou, ajudou a falhar no gol, foi uma falha coletiva ali, começou o gol do Caxias, a falha tanto do Renan Castro com o Carlos Eduardo, foi até citado pelo treinador, pelo Hélio Cizenando, durante a entrevista coletiva, que os dois foram fazer a dobra na marcação e falharam inicialmente, né? E depois o Rian acabou falhando também, porque o jogador do Caxias que faz o gol, quem estava marcando era o Rian, só que ele estava marcando de longe. Se ele tivesse de perto, provavelmente o jogador do Caxias não teria marcado o gol. É claro que o Hélio Cizenando, ao longo da semana, vai corrigir os erros, porque ele faz isso todas as semanas depois dos jogos. Corrigir os erros, principalmente defensivos, para o Guarani não tomar mais gols dessa maneira nas próximas partidas. A reapresentação do Guarani está marcada para amanhã. O jogo é só na outra segunda-feira, né? Daqui a uma semana, Arena Batistão, jogo 7h30 da noite contra a equipe do Confiança. E quais são os desfalques? O Maurício Antônio, como eu disse no início do noticiário, aí tem uma dúvida, né? Se ele vai colocar o Rafael ou se ele vai colocar o Donato, isso vai depender dos treinamentos ao longo da semana. É claro que nenhum dos dois, os dois já entraram, conseguem suprir o Maurício Antônio, que é muito bom na saída de bola, é muito técnico, então é difícil suprir, porque a dupla que casou na defesa com o Jonathan Costa foi o Maurício Antônio. No meio-campo, no lugar do William Farias, como eu disse, né, ele tomou o cartão no finalzinho do jogo. Durante a partida a gente nem viu esse cartão, que foi antes do gol de pênalti marcado pelo João Paulo. Então o William Farias, que estava pendurado, também tomou o cartão. Quem que é o reserva imediato? É o Natan, que ontem ficou no banco de reservas, então provavelmente vai o Natan para o lugar do William Farias. Nas demais posições, eu acho que o treinador não vai mexer. Na lateral esquerda, por exemplo, eu conversei antes do jogo de sábado com o Emerson, e ele estava mancando bastante. Ele disse que na semana anterior tentou treinar, mas acabou não conseguindo. Então ele ficou de fora do jogo. Eu falei, no próximo jogo você já vai estar recuperado? Você acha que você vai estar bom? Ele falou, olha, não sei. Então vai depender muito da evolução durante essa semana, se o Emerson vai ou não. Se não, permanece o Renan Castro. Uma coisa é certa, com a pontuação do Guarani, o Brusque perdeu o jogo para o Santa Cruz por 1-0 e a Inter de Limeira ganhou o jogo fora de casa do Paysandu, chegaram a 18, né? O Brusque se manteve com 18 e a Inter de Limeira chegou a 18. Mesmo se os dois vencerem, não ultrapassam o Guarani. Então o Guarani vai continuar na liderança da competição, independente do resultado da próxima segunda-feira, o que é muito importante. Mas o jogo é contra o Confiança, o Guarani vai buscar pontos e é claro que tem um elenco muito forte para somar mais 3 pontos e continuar na liderança da competição e se aproximar ainda mais da classificação. Porque, como disse o Hélio, são 2 objetivos. O primeiro é se classificar e o segundo é se classificar entre os 4 para ter uma vantagem na próxima fase, Batista. São 18h13, já tem o sorteio da Trionda, a bola oficial da Copa. São apenas 5 acertadores do placar Brasil e Marrocos, 1-1. Todo jogo do Brasil tem uma bola a ser sorteada. Já o sorteio. Você que roda com veículos pesados sabe, quando o assunto é diesel, a filtragem faz toda a diferença.
Por isso, escolha Manfilter, a marca de qualidade original, reconhecida mundialmente por tecnologia, inovação e confiança. Conheça os novos WK1060/20 e WK1060/40, desenvolvidos especialmente para os desafios do biodiesel, com tecnologia exclusiva, 4 estágios de filtragem. Essa solução ajuda a combater a formação de borra, separar a água do combustível e proteger os componentes mais sensíveis do sistema de injeção, com eficiência de separação de até 99% da água presente no combustível. Os filtros oferecem mais proteção, melhor desempenho e maior segurança para a operação. E mais, a linha WK1060 Bio foi testada por mais de 1 milhão de quilômetros nas principais frotas do Brasil, comprovando resistência, durabilidade e alto desempenho nas condições mais severas. Quando o assunto é proteção do motor, qualidade e confiança, não tenha dúvidas. Manfilter é a melhor escolha em filtragem automotiva. Manfilter, a melhor escolha em filtros automotivos. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Olá, CH, sua análise, você que esteve comigo e o Gleger nos comentários da vitória do Guarani no último minuto, 2-1, frente à equipe do Caxias. Eu gostei bastante do jogo, da movimentação da partida. O Caxias, do técnico Cabo, veio aqui de uma maneira muito competente, bem arrumado, organizado. A dificuldade era esperada, Batista, pelo conhecimento que a gente tem do Caxias, pelos jogadores que lá tem e pelo seu treinador. Não é? O Caxias com certeza estará entre os melhores para disputar o acesso, não tenho dúvida disso. Então a dificuldade muito por conta da qualidade do adversário também. Eu acho que o Guarani fez um bom jogo, um jogo de muita tranquilidade, consciência. Nós vimos jogadas pelo setor esquerdo, pelo setor direito, chutes de fora da área. O time fez um bom jogo e mereceu o resultado, né? Porque teve mais volume, levou mais perigo ao gol do Caxias, né? Eu discuto muito alguns aspectos em termos de arbitragem, mas eu não vou falar de arbitragem para não ficar transferindo responsabilidades. Então a dificuldade que foi depois da bobeira que o sistema defensivo acabou dando e também a qualidade, né, da jogada e do arremate de primeira, o Guarani mesmo assim se manteve tranquilo, organizado. Eu acho que o Hélio Cizenando mexeu de maneira correta. Ele precisava de um cara experiente como o Luca lá na frente e funcionou, porque foi através, no bom sentido, tá, gente? De uma malandragem, então não titubeou, ele foi agarrado pela camisa e logo caiu no chão, pênalti claro, não é? Então o Guarani mereceu o resultado. Vai construindo aos poucos um time confiável, uma base que o Hélio Cizenando está mantendo, e eu acho que esse é o principal aspecto. Porque o entrosamento é diferente, não é? A confiança daqueles que estão ganhando oportunidade é diferente. Então, vitória absolutamente correta de um time que mereceu, do começo ao fim do jogo, o resultado positivo de 3 pontos, tornando ainda mais o Guarani líder desta competição. Os desfalques para o próximo jogo serão sentidos, com toda certeza. Vai estar suspenso o capitão do time, o Maurício Antônio, que é, ao lado do Jonathan, o esteio aí defensivo do time. Mas eu tenho certeza que quem for escolhido, no ambiente que o Guarani vive hoje, não é? Eu acho que vai dar conta do recado. E o astral está muito diferente, né? Você percebe em cada comemoração de gol, né, na jogada, João Paulo fazendo uma partida sensacional, o Isaac jogou bem.
Então, vários outros jogadores também deram conta. Renan Castro deu conta da lateral esquerda, apesar do lance do gol, mas eu vou acreditar mais a qualidade técnica, porque ali ele fez a dobra de marcação com o Carlos Eduardo e o jogador do Caxias acabou conseguindo meter a bola ali para o jogador que fez o cruzamento e, consequentemente, o gol. Então, foi um momento de distração, mas os dois estavam na bola. Então, foi muita felicidade do jogador do Caxias na jogada que fez. Então, eu gostei do time, a zaga, mais uma vez, jogando muito bem, né? Deve jogar o Donatão no lugar do Maurício, acredito eu, né? E tem uma coisa que eu gostaria de falar, eu acho que o Natan é a primeira opção, sem dúvida, colocado pelo Breno aí, mas não vamos nos esquecer do Cauã Jesus. Mas aí ele vai mexer em outras posições. Eu não mexeria nem no lugar do Isaac, nem no lugar do Carlos Eduardo. Então, o que eu faria? Natan Melo. Mas tem história do Cauã Jesus, aí ele vai ter que mudar mais um de posição ali. Ou o Carlos Eduardo ou o Isaac. Portanto, esse não é o ideal. Mas vitória mais do que merecida do Guarani, Batista. São 18h20, ponto 10, pizzaria e restaurante, o melhor self-service de Campinas e região. Com tudo que você gosta. Qualidade de primeira, requintado e a maior variedade todos os dias no almoço, das 11 às 15 horas. Tem carnes, massas, saladas, pratos à la carte. Às terças, quintas e sábados tem buffet de comida japonesa. Às quartas e sábados tem a deliciosa feijoada. E no final de semana, saboroso churrasco. Carnes especiais da Estância 92 no churrasco do ponto 10. E tem cervejas e chopp Brahma geladíssimos. Variados tipos de sucos e drinks. Ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço justo. O seu almoço fica ainda mais especial com a família, com os amigos, com o pessoal do trabalho, pessoal do futebol, enfim, com a sua galera. Grupos acima de 10 pessoas têm desconto especial. É só falar com o João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. O WhatsApp do ponto 10 é 974 10 60 69. 974 10 60 69. Ponto 10, pizzaria e restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, e tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde, boa noite. Não tá chegando o Tigrão, já já ele participa. O Breno, o Guarani reclamou de 2 pênaltis, uma arbitragem horrível. E o árbitro marcou o pênalti, é verdade, né? Da vitória do Guarani em cima do Luca. Puxão. Mas o Guarani reclamou de 2 pênaltis não marcados. Para mim, Batista, o primeiro, no primeiro tempo, no Cachoeira, foi fora da área. Foi falta, mas foi fora da área. Agora, no segundo tempo, no Carlos Eduardo, para mim foi pênalti. Para mim foi pênalti claro em cima do Carlos Eduardo e foi bem antes, né, do pênalti marcado em cima do Luca. Então o árbitro acabou errando. Eu acho que o árbitro errou feio nesse lance, poderia ter dado o pênalti para o Guarani poderia ter conquistado uma vitória com antecedência e com mais tranquilidade. Aliás, o árbitro no primeiro tempo não aplicou cartão nenhum. E no segundo tempo você até citava durante a transmissão que ele provavelmente esqueceu os cartões no vestiário. No segundo tempo ele saiu aplicando um monte de cartão.
Inclusive esse cartão bobo que tomou o William Farias num empurrão lá para cima do jogador da equipe do Caxias e o jogo estava praticamente terminado, né? Cartão que eu não vi durante o jogo, só vi depois na súmula. E prejudicou bastante o Guarani, porque são dois jogadores importantíssimos. Aliás, o Kaique França, ele sentiu a panturrilha durante o jogo, foi atendido pelo departamento médico do Guarani, mas é claro que tem uma semana inteira para se recuperar, porque o Matheus Klaus também sentiu a parte muscular, só que ele sentiu durante a semana, tanto é que ele não ficou no banco de reservas, ficou o terceiro goleiro, que é o Fred Conte. O Fred, que no ano passado, quem não se lembra, ele começou a Série C do Brasileiro, aí foi contratado o Andrei, e o Andrei acabou assumindo a posição de titular. E o Fred não foi bem no início da competição, né? Então o Fred hoje é o terceiro goleiro do Guarani. O quarto goleiro é o Rian, goleiro da base bugrina do Sub-20, que para mim é um dos melhores goleiros que está à disposição. Mas eu imagino que o Kaique França não vai ter problemas durante a semana, vai conseguir se recuperar da panturrilha, Batista. Bom, CH, sua opinião hoje nos Donos da Bola reprisamos várias vezes os dois lances que o Guarani reclamou. Qual é a sua opinião? Esse primeiro lance aí não foi pênalti, foi fora da área, houve falta. Na minha opinião, não houve pênalti. No lance do Felipe contra o Carlos Eduardo, pênalti. Ele tropeça na bola e se joga nas pernas do Carlos Eduardo. Pênalti. E no lance do Luca, pênalti também. Segurou a camisa, é falta. Se está dentro da área, é pênalti, Batista. Bom, eu considerei os dois lances pênalti. Primeiro, o Cachoeira toma um pisão no tornozelo, o lance foi dentro da área. Se foi dentro da área, pênalti. E o Carlos Eduardo foi um lance com o Felipe Albuquerque. O Felipe Albuquerque, ele se jogou no chão, tentou afastar uma bola de cabeça que estava rente à grama. Ou seja, ele foi nas pernas do Carlos Eduardo. Pênalti. O árbitro foi muito mal. Não marcou nenhum e nem outro e deu pênalti que pode ser discutível. O lance do Luca. Para mim, foi pênalti, mas poderia discutir se o puxão na camisa foi suficiente para derrubá-lo ou não. Só que o Luca estava em condição de fazer o gol. A bola veio cruzada e ele não conseguiu chegar na bola por causa desse puxão. Então, independentemente da força com que ele foi puxado, ele foi impedido de chegar na bola e fazer o gol. Então, para mim, pênalti marcado, bem marcado. E os outros dois lances também, pênalti que não foram marcados para a equipe do Guarani. Hoje termina às 19h30. Já já eu vou fazer o sorteio. Você que acertou o placar de Brasil e Marrocos, fique atento, fique ligado, porque em 1 minuto eu vou fazer o sorteio entre os 5 acertadores. Só com o triunfo KTO você ganha prêmios todos os dias. Pode apostar, giros grátis, odds turbinadas, bônus para você palpitar e muito mais. Acesse o app da KTO e pegue o seu. Tem prêmio todo dia e se liga, se tiver sorte você pode ganhar até 10. Atenção, hein? Vou repetir. Se tiver sorte você pode ganhar até R$10 mil de prêmio especial. Tá esperando o quê para tirar a sua carta no Triunfo KTO? Baixe o app da KTO que o prêmio de hoje já está esperando você. É KTO. Pode apostar, confira os termos e condições. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPAMF
093/2024. Atenção, porque eu vou sortear agora o ganhador da bola. O Pedro Piscinato está aqui com a bola Trionda. A bola Trionda é a bola oficial do Mundial. E você que acertou, quem está nos acompanhando no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, está vendo aí a Trionda. E no YouTube tem o vídeo agora, neste momento do sorteio. Tá girando. Pronto. Já tem o nome do ganhador. Já tem o nome do ganhador. Quem nos acompanhou no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Agora tem que conferir se ele segue o Instagram da Rádio Bandeirantes. O nome é Ernesto Camargo Filho. Eu já puxei aqui rapidinho. Está seguindo o Instagram da Bandeirantes Campinas. Então, parabéns ao Ernesto. Acertou o palpite da partida entre Brasil e Marrocos e vai levar para casa ou vai vir buscar aqui a Trionda, a bola da Copa do Mundo de 2026. Parabéns para o Ernesto Paes Camargo Filho. Ernesto, parabéns! Então esse é o critério. E a partir de agora, você já pode arriscar aí o palpite para Brasil e Haiti. É o próximo jogo, será na sexta-feira, transmissão aqui da Rádio Bandeirantes. Valendo mais uma bola. O Ernesto pode retirar a bola amanhã, das 9 às 13 e das 14h30 às 17h30. Amanhã o Ernesto já tem a sua bola. É só comparecer nesses horários das 9 até às 13 e das 14h30 às 17h30. Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos. Pode comparecer e retirar aqui na recepção do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E já pode também começar aí a participar da próxima Trionda, que será na sexta-feira. Só um CPF por participação. É só entrar lá no Instagram, @Bandeirantes Campinas, lá tem o link e aí você saberá direitinho como fazer para participar do sorteio, tá bom? Muito obrigado a todos que participaram, parabéns ao Ernesto. Intervalo, voltamos já já. Antes, porém, Breno Beretta, diz aí, bebê. Não, só um detalhe, depois do intervalo, se você quiser chamar, eu até aproximei ainda mais das imagens da TV que foram ao ar na tela da Band, tem os lances dos 2 pênaltis. Se você quiser chamar depois do intervalo, quem está acompanhando no YouTube pode ver. Combinado, intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000.
Atenção, torcida bugrina! Chegou o sócio campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o sócio campeão corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Na Bandeirantes Campinas, em dia com a bola, no Mundial 2026. Oferecimento: Manfilter, a melhor escolha em filtros automotivos. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Em dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a Copa do Mundo. Começou para valer na última quinta-feira a Copa do Mundo de 2026 e ela prosseguiu no fim de semana com os seguintes resultados, com destaque para o empate do Brasil contra a seleção de Marrocos por 1-1. Tivemos ainda Catar e Suíça, pelo grupo B, também empatando por 1-1. Pelo grupo do Brasil, a Escócia venceu o Haiti pelo placar de 1-0. Grupo D, a Austrália derrotou a Turquia 2-0. Tivemos um novo 7-1 pelo grupo E e foi de novo da Alemanha. 7-1 ontem para cima de Curaçao. Ontem também pelo grupo F, Holanda e Japão empataram por 2-2. Pelo grupo da Alemanha, Costa do Marfim derrotou o Equador por 1-0. E pelo grupo F, a Suécia goleou a Tunísia pelo placar de 5-1. A Copa prossegue hoje com destaque para a estreia do Uruguai, 7 da noite contra a Arábia Saudita. Ainda hoje tem Irã e Nova Zelândia. Amanhã, ainda pela fase de grupos, tem a estreia da França contra Senegal às 4 da tarde. Às 7 tem Iraque e Noruega. E às 22 horas, Argentina e Argélia. Fechando na quarta-feira, a primeira rodada na fase de grupos, tem Austrália, ou melhor, Áustria e Jordânia, Portugal e Congo, Inglaterra diante da Croácia, Gana e Panamá, Uzbequistão e Colômbia. Destacando agora o Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem, jogando em Caxias do Sul, a Ponte Preta foi derrotada pelo Juventude pelo placar de 3-0 pela 13ª rodada da competição. Atlético Goianiense e CRB empataram na sexta-feira por 3-3. Ontem, São Bernardo e Sport empataram por 0-0. O Atlético empatou por 1-1 contra o Goiás e o Cuiabá venceu o Vila Nova por 1-0. Tivemos ainda Novo Horizontino e Náutico 2-2 e o Botafogo em Ribeirão derrotando o Operário por 2-1. Hoje, 9 da noite, mais 2 jogos: Criciúma e Ceará, Londrina e Avaí. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série C, o líder Guarani venceu, jogando sábado no Brinco. O Bugre derrotou o Caxias pelo placar de 2-1.
Também por esta rodada, 10ª, o Amazonas venceu a Anápolis por 1-0. Fora de casa, o Santa Cruz bateu o Brusque por 1-0. Também fora de casa, a Inter de Limeira venceu o Paysandu por 2-1. Itabaiana e Ituano empataram por 2-2. O Volta Redonda venceu o Confiança por 1-0. O Figueirense fora de casa derrotou o Floresta por 2-1. Hoje, 7h30 da noite, tem Maringá e Maranhão. 8h30, Ipiranga e Botafogo da Paraíba. 8h30, este jogo em Capivari. Tem Ferroviária e Barra. Na Série C, a liderança é do Guarani com 21 pontos. O Brusque é o segundo colocado com 18. Mesma pontuação da Inter de Limeira, terceira colocada com 18 pontos. Em dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes. Informações do Mundial 2026 para Manfilter. A melhor escolha em filtros automotivos, mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho do motor. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, a melhor escolha. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h40, hoje até 19 horas. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. E vamos à convocação oficial da Aroma das Ervas. Os temperos titulares para curtir os Jogos do Brasil. Chimichurri, o camisa 10 das carnes na brasa. Churrasco, parrilha e costela. Lemon Pepper, o toque cítrico que muda o jogo. Petiscos, saladas e legumes. Churrasco, o convocado que nunca fica fora da grelha. Carnes, espetos e churrasco. Molho para petiscos, o reforço que faltava nos petiscos. Batatas, petiscos e pães. Vinagrete, esse nunca deixa o time na mão. Churrasco, pães e petiscos. É a convocação oficial da Aroma das Ervas para você curtir os Jogos do Brasil. aromadeservas.com.br. Acesse para saber mais. Aroma das Ervas da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. Vamos lá, Breno Beretta, com os lances que você prometeu. Bom, Batista, os dois lances de pênalti, para quem está acompanhando no YouTube, quem não está, eu vou narrar, né? O primeiro lance, em cima do Cachoeira, foi um lance no primeiro tempo. O lateral esquerdo foi nas pernas do Cachoeira, do Caxias, né? Jogador da equipe do Caxias. E para mim foi falta, foi fora da área. E o segundo lance que a gente tá vendo foi o lateral direito da equipe do Caxias. Ainda agora voltou, né? O lance do Cachoeira, que foi o lance no primeiro tempo, foi nas pernas, para mim, fora da área. E o lance do Carlos Eduardo, que o lateral direito da equipe do Caxias foi meio que com o ombro, com o corpo, ele estava caindo, perdeu na queda
pro Carlos Eduardo na corrida, né? E ele caindo acabou com o corpo derrubando o Carlos Eduardo e foi pênalti. Para mim, 2 lances faltosos. Só que o primeiro no Cachoeira foi pênalti e o segundo no Carlos Eduardo, ou melhor, o primeiro foi falta fora da área e o segundo, para mim, foi pênalti dentro da área, Batista. 18h43, intervalo, voltamos já já. São 18 horas e 44 minutos em Campinas, vamos pro intervalo. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Só a KTO dá até R$50 em aposta grátis para você palpitar com mais confiança. Fez sua aposta e acertou, o prêmio é seu para sacar na hora. Não acertou? Nem esquenta. A KTO te dá até R$50 em aposta grátis para tentar de novo. Baixe o app da KTO, jogue com mais confiança e curta a chance extra onde e quando quiser. Confira os termos e condições. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPAMF 2093-2024. Na H+ Beni Center, o seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Promoção especial: troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em junho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. Confira na Rua Doutor Buarque de Macedo 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Faça o sucesso da sua festa junina no Arraiado Iga Atacado. Grande variedade de produtos típicos e os melhores preços. Produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Pague com cartões de crédito, débito, bandeiras digitais ou com o cartão Tricard do Iga Atacado. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br. Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK 1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho do motor. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, a melhor escolha. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h47, vamos aos temas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião. Tema 1. Cabo Verde protagonizou a maior zebra da Copa do Mundo até o momento na estreia do Grupo H, com destaque para o goleiro Vozinha, que fez 8 defesas. O time africano segurou um empate por 0-0 com a Espanha, a grande favorita para conquistar o título ao lado da França. Foi o primeiro jogo do país africano na história do torneio. Pauta 2. Técnico da Tunísia é demitido após a goleada para a Suécia em estreia na Copa do Mundo.
Sabri Lamouche, contratado em janeiro, deixa o cargo com apenas 5 jogos disputados. 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, sendo 2 por goleada. E a pauta 3. Comissão da Seleção Brasileira adota cautela e fará reavaliação em Neymar. Lesão do jogador completa 1 mês na próxima quarta. E existe precaução para evitar riscos. Não há pressa na comissão por participação de Neymar diante do Haiti na próxima sexta-feira. Começo com você, CH. Qual é o tema que você escolheu para hoje? Depois de ter assistido Cabo Verde e Espanha 0-0, eu estou começando a achar que o resultado da seleção brasileira foi bom. Mas a grande verdade é que foi um ataque contra a defesa, teve lance o Cabo Verde, mas a Espanha poderia ter vencido a partida absolutamente, mas não venceria caso tivesse conseguido uma goleada. E realmente o Vozinha, goleiro de Cabo Verde, pegou até pensamento. Aí a zebra tá soltinha, Batista, soltinha na Copa do Mundo. Espero que a zebra não venha nos atrapalhar mais uma vez aqui para frente, principalmente contra o Haiti e depois a seleção escocesa. Batista. E você, Tigrão, qual é o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Um abraço, boa noite. Boa noite. Boa noite, Batista. Boa noite, amigos da Bandeirantes. Bom, em primeiro lugar, dizer que foi uma delícia ver hoje, né, um país totalmente fora do eixo dos grandes do futebol mundial, né, Cabo Verde, segurando uma campeã do mundo e jogando sem dar pontapé. Isso é o que foi o mais legal, né? O mais bacana. Então, tudo certo. Eu acho que as zebras, elas começam realmente a aparecer de uma maneira impressionante, e isso mostra que o eixo do futebol mundial mudou, né? Mas eu queria falar que a gente sempre critica aqui os nossos dirigentes, a cultura do futebol brasileiro. E aí a gente acorda hoje com a notícia, né, e a zebra continua acontecendo, de que o técnico da Tunísia foi demitido. Após tomar uma goleada contra a Suécia 5-1, e ele ganhou a mala. Aí eu fico me perguntando, mas quanto tempo esse cara trabalhou preparando o time? Qual é o lastro dele com a Federação de Futebol da Tunísia? E não deu para ver que o cara não reunia condições? Aí toma uma goleada, de repente numa noite ruim, num momento de desatenção, num momento em que talvez a Suécia tenha feito um segundo tempo maior do que as próprias possibilidades dela, e aí manda o cara embora, pô, na estreia. Tem 2 jogos ainda na fase de grupos. Como é que fica? E agora? Quem é que dirige o time? O presidente da federação? Então a gente percebe que no futebol, né, seria até um bálsamo para a gente saber que é só aqui, e isso de repente vai determinar que uma hora a coisa pode mudar, mas infelizmente não é só aqui não. É meio que mundial esse imediatismo e essa falta de equilíbrio dos dirigentes que administram o futebol, mesmo de seleções, mesmo as confederações e federações, administram só com o emocional. 100% de emocional e com o fígado. E 0% com o racional e com o cérebro. É lamentável. E você, Breno Beretta, qual é o tema que você escolheu? Eu escolhi sobre o Neymar, Batista, que vai ser reavaliado e a gente espera que ele possa atuar ainda nessa primeira fase, porque ficou muito claro que a seleção é pobre tecnicamente, né? São jogadores limitados que muitas vezes estão ao lado de grandes craques em clubes da Europa, mas que não conseguem render. É um ou outro, tipo Vinícius Júnior, mas mesmo assim ele não consegue carregar a seleção sozinho. Então a seleção brasileira precisa muito do talento do Neymar. E eu até colocaria o Neymar
no meio-campo como uma espécie de articulador, que eu acho que a seleção não tem um meia de armação. Agora, só para complementar e finalizar, a situação ficou ruim mesmo para o presidente da CBF, né? Porque o Léo Dias, hoje ele trouxe nas redes sociais, também na tela da Band para todo o Brasil, que o presidente da CBF levou tanto a esposa quanto a amante, segundo o Léo Dias, lá para a Copa do Mundo, com tudo pago, segundo o Léo Dias, pela própria CBF, e que, segundo o Léo Dias também, ele teria saído com uma jogadora do time feminino da seleção brasileira. Então vai ficar muito mais complicada a situação do presidente da CBF quando ele voltar para o Brasil, Batista. Caramba, hein? O cara é garanhão, hein? Tá louco. Bom, faltou ele levar uma terceira amante, né? Porque são 3 países. Aí uma ficou nos Estados Unidos, a outra no México. Faltou uma para ficar no Canadá. São 18h54, ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Boa noite, Tigrão, Greber. Falar com você, eu sou ponte pretano desde 68, 69. Eu nunca vi a ponte desse jeito aí não. Esses caras acabaram com a ponte, mano. Acabaram. Pô, nós só perde, faz 7 jogos que nós não ganha, gente. Que é isso? Tudo bem que o time não tá recebendo, mas esse time aí é ruim, quem não tá vendo. Quem não tá vendo aí, só vocês estão vendo, que vocês estão falando todo dia. Mas, poxa vida, o time é ruim, cara. O time é ruim. Tudo bem que os caras não estão recebendo, né? Aquele time que foi campeão, aquele time era bom. Só que os caras não fizeram nada para segurar os caras, não pagaram os caras também. Os caras devem ter processado todo mundo aí. Muito obrigado, 18h55 na lata. Responde na lata. Defina a atuação da seleção brasileira contra o Marrocos em uma palavra. Começa com você, Breno Beretta. Razoável. Você, Tigrão. Frustrante. CH. Decepcionante. Quais substituições você faria na seleção brasileira para o duelo contra o Haiti na próxima sexta, 21h30? Começa com você, Tigrão. Para começar e não mexer demais, até porque o Haiti é carne frita. Contra o Haiti, vou montar o nosso time aí, Batista, da Band. Eu vou de treineiro, né? Lógico, porque tá meio ruim o negócio aqui, o joelho. Mas contra o Haiti não é o problema, né? O problema nosso é mais lá na frente. Então, para ver se ajusta, eu faria só uma. A Espanha o pensou Hendrick isso no lugar do Igor. Do Cabo Verde, né? Não entendi, Batista. A Espanha pensou isso que você está dizendo aí de Cabo Verde, hoje. Pois é. Não, mas o Haiti e Brasil não vai ter erro, não. Eu já vou até adiantar meu palpite aqui no nosso bolão interno aí. Eu vou meter 3-0 e é caçar pra cantada. Então eu faria só uma, que aqui é na lata. Uma só. O Hendrick no lugar do Igor Thiago. E você, CH? Eu tiraria o Casimiro do time, o Paquetá do time, o Rafinha do time, o Igor Thiago do time e o Alisson. Começaria com Everton, com Fabinho, né? Danilo Santos, Luiz Henrique e Hendrick. E você, Breno, quais as alterações que você faria? Eu faria todas essas que o CH citou e também faria na lateral direita. Para mim, o Danilo joga mais do que o Ibáñez. Vamos lá, Breno, na sua opinião, faz sentido trocar de técnico no meio de uma Copa do Mundo? Não faz, Batista. Ainda mais a Tunísia. E ainda mais tendo chance, né, de classificação. E para você, CH, qual é a sua reflexão? Não tem sentido nenhum, mas se uma insanidade futebolística. Não dá para entender. Tigrão já passou pelo tema, mas só para finalizar aí, Tigrão. Só se for por motivo de força menor. Ou seja, o treinador morreu durante a Copa, aí troca.
Pedro Piscinato, seu destaque final da Ponte Preta e a sua despedida. Destaque final é que o elenco da Ponte Preta se reapresenta amanhã para dar início aos trabalhos, já de olho no confronto da próxima rodada, quando a Macaca vai receber o Novo Horizontino aqui no estádio Moisés Lucarelli. Um grande abraço para você, Batista, e até amanhã. Breno Berento, seu destaque final do Guarani e a sua despedida. Bom, o Guarani também se reapresenta amanhã, pensamento no jogo da segunda-feira, que é fora de casa, Arena Batistão, 7h30 da noite contra o Confiança. Para esse jogo, o Hélio Cizenando não terá Maurício Antônio e também o William Farias, que estão suspensos. O Emerson, lateral esquerdo, que está no departamento médico, será melhor avaliado. Um grande abraço a todos e até amanhã, Batista. Valeu, CH, abraço pra você e até amanhã, CH. Valeu, abraço, até amanhã. Valeu, Tigrão, abraço pra você e até amanhã, Tigrão. Valeu, Batista, um abraço pra você também, até amanhã, se Deus quiser. E na sequência tem Arábia Saudita e Uruguai, Copa do Mundo, é aqui na Rádio Bandeirantes, com a narração de Pedro Martelli, comentários do Léo James e Leandro Guerreiro, reportagens do Paulo do Vale. Lembrando que você pode hoje fizemos o sorteio da primeira trionda e agora já vamos para a segunda trionda. Você já pode apostar, dar o seu palpite no palpite premiado, só entrar no Instagram da Rádio Bandeirantes, lá no @Bandeirantes Campinas. Lá tem todo o caminho para você dar o seu palpite para Brasil e Haiti. Brasil e Haiti na sexta-feira e na segunda-feira nós teremos o sorteio da segunda trionda. Na sequência vem aí jornada esportiva Copa do Mundo aqui na Bandeirantes. Fique aqui, porque aqui é muito melhor. Tchau! Termina aqui Esporte em Debate. na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 8.